Olá, boa noite. Deixa eu ir colocando aqui o nome da live. A Cá já chegou ali. Deixa eu só digitar o nome da live. Boa noite. Sejam bem-vindas. Boa noite, Dri. Boa noite, Ana. Boa noite, Cá. Já vou chamar a Cá aqui para entrar com a gente. Deixa eu só fixar comentário. Ok. Bem, as pessoas estão chegando aí devagarzinho. Boa noite, Aninha. Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou só encaminhar e peço vocês também que estão chegando, se sentirem aí o chamado, encaminharem essa live para outras pessoas que vocês acreditem que possam se beneficiar de estar aqui assistindo com a gente. Então eu já vou aqui encaminhar para algumas pessoas essa live que vai ser bem especial. Essa live é uma sequência, né? Então eu tô a semana inteira fazendo lives. Vou chamar a Karina para entrar com a gente. Tô a semana inteira fazendo lives, falando um pouquinho mais do conteúdo que a gente vai ter com a mulher. E esse encontro de hoje é um encontro muito especial. Boa noite, Boa Ká. noite. Seja Olá. bem-vinda. Boa noite a todas. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Estou aqui contando, então, né, fazendo uma abertura, falando para as pessoas, né, para quem está aqui, eu não sei se quem está aqui está assistindo, conseguiu assistir mais de uma live essa semana ou essa é a primeira que está assistindo? Me contem aí, se for a primeira, coloca a primeirinha aí para eu saber. Quem já É uma assistiu mais de maratona, hein? uma? Sim, está sendo uma maratona de lives, assim, está sendo um grande desafio para mim, né? É um desafio de constância, assim, né? De estar Sim. aqui. Amanhã a gente encerra, ainda tem uma live amanhã com a Lien. E as lives e o objetivo, né? Mais de uma. Obrigada, Dani. Dani já está comigo na imersão. Estou muito feliz de você estar aqui acompanhando, Dani. Prazer, Show. Ana. Seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz, então. A Letícia também. Letícia também está com a gente na imersão. Letícia é minha parceira, vai me dar uma grande ajuda na imersão, vai me ajudar a cuidar dessas mulheres lá na imersão. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. E assim, né, pessoal, eu estou fazendo uma sequência de lives, né? Jackflix. É. Adoro! Muito bom, muito bom. Ah, muito bom. Adoro. Eu estou fazendo uma sequência de lives. Vocês, como vocês já sabem, algumas já sabem, eu estou no lançamento da minha imersão Eu Mulher. É um mês inteiro de lançamento. Eu me propus a fazer um lançamento diferente dos tradicionais, onde eu consigo trazer consciência para vocês e aí vocês possam decidir, para que vocês possam então decidir se vocês querem fazer parte da imersão sem nenhum tipo de artefato, assim, sem usar nenhum tipo de gatilho mental, nada disso. Eu quis fazer uma coisa muito coerente com as coisas que eu acredito. Ai, Ana, prazer. Obrigada por isso. Obrigada. Então, tentei fazer uma coisa diferente, né, Ana, para poder conseguir trazer pessoas muito conscientes para essa imersão e não pessoas iludidas, assim, do que vão encontrar, né? Então, cada uma das lives falou um pouco a respeito de conteúdos que são muito ricos para mim e que são conteúdos da imersão. E hoje o conteúdo da Cá não é diferente, né? É um dos conteúdos também da imersão. E esse conteúdo de hoje a gente vai falar especificamente sobre o módulo da imersão que se chama Desenho do Querer. E eu e a Ká demos o nome aqui da nossa live de Transformando Desejos em Propósitos, né? Em propósito. Um ou vários, né? Ou vários. Um ou vários. E eu e a Karina temos uma história bem interessante. Eu não sei, hoje eu sou capixaba, moro aqui no Espírito Santo, mas eu conheci a Karina enquanto eu morava no Rio Grande do Sul, né? O meu marido é gaúcho, eu morei lá um Isso. tempo. E aí eu tive o prazer de conhecer a Ká e mais do que prazer, tive o prazer de viver um propósito junto com a Ká, Verdade. né? Ai, olha lá, Ana, tua irmã de alma, que lindo! Que lindo!
Eu tive essa honra, sabe, de viver um propósito junto com a Cá. A gente construiu durante um tempo uma empresa, fomos sócias por um período. E aí, quando vim, a sociedade terminou logo quando eu vim para o Espírito Santo de volta. Então, hoje eu estou morando de novo aqui, perto da minha família, aqui no Espírito Santo. Mas eu honro muito isso que começou lá atrás, tanto que estamos aqui hoje, parceiras de caminhada. Cá, conta pra gente, se apresenta aqui para o meu público, Então, por favor. falar da gente é sempre estranho, né? Então, assim, poderia ficar por horas aqui falando, mas eu acho que o que mais me representa, assim, é que eu sou uma pessoa muito apaixonada por pessoas, né? Por trabalhar com pessoas, por ver esse processo todo que é tão transformacional, né, na vida de todo mundo, assim. E sou uma eterna buscadora do meu autoconhecimento, assim. A gente se conheceu, né, já que Sim. nessa trajetória de amizades em comum que estavam também buscando esse autoconhecimento, a Paty, né, não sei se vai conseguir estar aqui com a gente, Pois mas é. foi ela que nos apresentou na época. Então, assim, hoje eu digo que eu sou mãe, escritora, empreendedora, trabalhadora do lar, um pouco de tudo, né? Acaba que a gente vive todos esses papéis concomitantemente com tantas outras coisas que acabam passando pela nossa vida, né? E a maternidade chegou há 3 anos atrás e eu ainda estou me reestruturando em termos de profissionais, assim, né? Mas foi algo que também me trouxe uma transformação muito importante, muito grande para minha vida. E fez com que eu voltasse, fizesse quase um caminho de volta em várias coisas que eu já tinha começado a olhar no passado e que efetivamente agora eu estava mais forte para dar andamento, assim, para mergulhar, para entrar, para entrar em contato de uma forma um pouco mais aprofundada, eu diria, assim. Então essa Legal, nesse momento sou eu, legal, legal. Hoje você está, então, mais inteira. mais inteira, verdade. Sim, porque esses Isso. papéis todos nos fragmentam de alguma forma, né? A É, maternidade, eu acho que é o que tem a maior potência de sim, fragmentação, né? E aí bem e potente. demora. Eu acho que demora Demora, mesmo um pouco para a gente poder demora. voltar para a centralidade, né? Se reencontrar de Sim, alguma forma, né? Faz muito é. sentido. Cá, conta para mim Então, então um pouco assim, sabe? O que é que, como foi para você o seu processo de desenhar esse querer, de desenhar esse propósito? Como que foi aí? então, eu acho que eu poderia dizer assim, ó, que eu ia ficar 3 lives contando o processo completo, porque assim, ó, Adoro. é tempo, viu? É bastante coisa, assim. Eu digo que essa construção do querer, ela começou faz muito tempo, assim, né? Lá no início, quando eu ainda estava no banco, né? Eu tinha um trabalho que, na verdade, todo mundo olhava de fora e dizia, maravilhoso, né? A tua vida, tu vai construir carreira aqui, tu vai ter muito sucesso. E, de fato, eu tinha um reconhecimento, assim, eu tinha sucesso, né? Eu estava bem, digamos. Mas eu sentia que tinha algo que não estava legal ali, sabe? Eu acho que não foi, claro, o primeiro passo, assim, para construir essa questão do autoconhecimento. Acho que eu já estava com uma intuição que eu precisava olhar para mim de uma forma diferente. Mas foi o primeiro passo, assim, que eu acredito que eu dei mais forte de me autoconhecer, de olhar para dentro, foi nessa experiência do banco, assim. E eu sentia muito a coisa de precisar me encaixar para caber, assim, sabe? Era muito forte isso, assim, era uma Perfeito. coisa. Eu comecei a adoecer, comecei a me ver. Chegava todo dia em casa chorando, e aí o Pedro me olhava e dizia: Meu Deus, de novo, tu tá assim. Né? Claro que ele sempre me apoiando nesses meus choros e reclamações, porque assim, era uma coisa recorrente, mas que também ele percebia que tinha um sofrimento ali, né? Então ele estava de mão comigo, assim, mas de fato era uma coisa que me tomava uma energia, assim, absurda, né? Eu Sim, ficava muito imagino. cansada, enfim. E a gente nega todo esse processo até tu te dar por conta que realmente é algo que está fazendo muita diferença na tua qualidade de vida, em todas as outras áreas da tua vida ficam, né, prejudicadas porque tem algo ali que não tá legal.
Então o Billy tá demais aí, hein? Tá. Tô aqui pensando, meu Deus, será que ninguém vai olhar o Billy pra mim? É. Tô pensando, ninguém tá querendo... lembrando Não, que eu mas tô numa live, gente. é que ele quer participar, né? Ele sempre participou dos nossos trabalhos, dos nossos encontros, então ele quer participar de novo. Mas então que eu tava falando, né, que assim, eu comecei a perceber que essa roupa ali que eu usava no banco, né, porque assim, eu era a Karina do banco, né, então assim, já tinha toda essa coisa de eu me moldar aquela figura que eu assumia ali, e aquilo tomou uma proporção na minha vida, assim, que a minha vida era isso. Eu vivia o trabalho, era isso, assim. E aí eram 9 anos, era muito tempo, eu já estava acostumada, a gente fica na zona de conforto, só que assim, eu adoeci de verdade, eu tive um tumor, graças a Deus não foi maligno, mas assim, tava na beira, né, de daqui a pouco ficar mal mesmo de vez. E aí foi a gota d'água para eu tomar uma atitude. Então assim, eu precisei chegar nesse nível para tomar uma atitude. Como tantas outras histórias que a gente escuta que precisa chegar num estágio como esse para poder se mexer. Né? Infelizmente, acaba que acontece assim. Né? Então eu fiquei nessa coisa. E agora? Como é que eu saio daqui? Eu fico, não fico? Tentei me recolocar, não conseguia, porque daí assim, o mercado na época, não sei se ainda é, mas era cruel com o bancário, assim, tipo, tu é bancário, tu só serve para isso. Né? Só que eu era gestora, eu cuidava de toda uma equipe, tinha todo, né, um conhecimento meu. Eu estava na época fazendo uma pós em gestão de pessoas, então estava estudando, me preparando para ter mais conhecimento, e assim, nada disso era levado em conta. E aí aquilo foi me deixando pior, mais presa ainda, porque eu pensava, bom, então não tem lugar para mim fora daqui. Quem é que vai, É só quem é que vai isso me que querer? eu tenho, né? Eu só tenho isso, né? Só sobrou isso, né? Só sobrou isso pra mim, então tá, então eu vou ficar aqui, né? E aí, claro, que acionou questões que depois eu fui olhar mais pra frente, de autoestima, de N coisas, que ali eu tava me sentindo segura, então também me fazia ficar, me permanecer, né? E aí eu disse, chegou um dia assim que eu disse, deu, não dá mais. Eu cheguei em casa e aí o Pedro me deu uma sacudida assim. E disse, vem cá, tu tá sempre reclamando, eu entendo que tu tá sofrendo e tal, mas o que tu vai fazer com isso, criatura? Faz alguma coisa, sabe? E aí foi aquela bufetada que a gente toma, assim, e que te tira né, da loucura, assim, e te faz, tá, peraí, então, na hora eu fiquei pé da cara com ele. No Você primeiro não sabe momento da eu minha pensei, dor. eu não acredito que tu tá me falando isso, tu tá me vendo sofrer, tu não tá me acolhendo, né? E aí depois eu pensei, bah, foi das melhores bufetadas que eu posso ter levado, porque me tirou daquela coisa, daquele círculo vicioso que eu tava, né, que eu não saía. E aí com isso eu comecei a pensar, bom, então eu vou ter que pensar numa alternativa, porque não é possível. Eu sei que eu gosto de gente, eu sei que eu gosto do que eu faço com as pessoas, eu gosto da gestão, eu gosto disso, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou ter que eu resolver. E eu sempre fui uma pessoa muito de estar à frente das minhas decisões, assim. Eu nunca gostei de, fulano decide o que tu vai fazer, sabe? Tá. E aí isso foi algo que eu acho que me deu a primeira pecinha a ser ajustada ali naquele momento. Foi isso, sabe? Que me levou para pensar assim, ó, bom, então se tem esse querer, se tem essa coisa de eu querer tomar a frente da coisa, eu vou ter que achar alguma coisa, não é possível. E aí eu comecei a olhar o que eu gostava, assim, o que era o mais importante para mim, o que lá, né, comecei eu por conta própria, acho que muito intuída, assim, né, pelas forças do universo mesmo, assim, naquele momento eu não tinha apoio, assim, profissional, né, de ninguém, mas eu estava fazendo a pós de gestão de pessoas. E lá a gente falava muito sobre autoconhecimento, foi onde eu comecei a entender um pouco o que significava isso. E aí eu entendi, bom, então comecei a entender o coaching, porque daí tinha uma cadeira de coaching. E aí a pessoa começou a me explicar como é que funcionava e tal. Eu pedi uma vez, chamei ela separado, assim, para falar e tal, para pedir umas dicas. E aí ela começou a me falar um pouco mais, e aí eu fiquei, mas isso ainda não sei, o que pode ser? E aí, sabe? E aí eu comecei a fazer essa retrospectiva do que efetivamente então eu gostava de fazer, que podia entregar alguma coisa, assim. E aí que a coisa começou a ver. Mas assim,
Por quê? Porque eu me conectei com os meus valores, Tá. no que eu realmente acreditava. Porque eu sentia, assim, que onde eu tava, eu pisava nos meus valores, assim. Eu Entendi. pisoteava os meus valores diariamente. Tipo, Tá. eu sempre gostei de cuidar das pessoas, eu sempre gostei de conversar com o tempo, dar um feedback de qualidade, eu sempre gostei de poder fazer um bom trabalho e não fazer as coisas correndo, né? Eu sempre tive essa coisa assim, da venda, uma venda, mas que fosse uma coisa por relacionamento. E aí comecei a ter cobranças absurdas de meta, não sei o que. Então, assim, eu pisava muito nos meus valores, né? E isso me tirava uma energia absurda, sabe? Eu ficava sem nenhuma energia para todo o resto, assim. Legal. Te E aí eu sugava, disse, né? me sugava absurdamente. E aí eu disse, não, então vou fazer esse olhar para o que eu gosto e tal. E aí, na época, eu fui atrás de pensar numa consultoria, assim, porque eu pensei, bom, eu tenho bastante conhecimento de pessoas, de gestão, trabalho com uma equipe grande, eu acho que aí pode ser, né? Mas aí, claro, era uma coisa muito inicial, então eu tinha um pouco de receio, assim, de daqui a pouco, será que eu tenho tanto conhecimento assim? E aí eu comecei a estudar e vi que o meu TCC da pós-graduação foi sobre recrutamento e seleção. E aí eu disse, então é uma agência, eu vou abrir uma agência de recrutamento e seleção, porque eu fazia seleção 1000 vezes por mês, né? Então eu já dominava aquilo, era uma coisa que era muito forte, assim, em termos de conhecimento. E eu gostava porque eu estava com pessoas, eu escutava a história das pessoas, enfim, né? E acabava encaminhando, às vezes dando um feedback para a pessoa na própria entrevista ali, dizendo, olha, quem sabe tu cuida tal coisa, né? Que tu Já fala, fugia, né? já fugia do um pouco roteiro, do roteiro, né? script. Para dar essa ajuda já, né? E você sabe que isso é muito interessante, porque isso é meio que um sinal, né? Eu percebo muito que quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gosta tanto, a gente faz no meio do que não gosta tanto coisas que a gente gosta. Isso. Então, se a gente tiver um olharzinho um pouco mais curioso, né? A gente começa a identificar o que do nosso dia a dia, porque nem tudo é tão ruim assim. Então, se você começar a identificar no teu dia a dia algumas coisinhas, vão te trazendo sinais. Porque eu tô ouvindo você falar e eu tô vendo, assim, escarrada aqui, né? A minha mulher da imersão é mulher. Sim. É exatamente aquela mulher que tá vivendo uma vida bacana, né? Não é uma vida ruim, é uma vida tá boa, tudo tem bem, um emprego, assim, né? tá tudo Teoricamente. bem, né? Tudo legal, eu brinco até com que assim, tá tudo legalzinho, É o tá tudo legalzinho, né? bonzinho, né? É num lugar que é morno, não é, mas Isso. não é tão ruim assim. Só que esse perfil de mulher, né, tende a fazer o quê? Esse perfil de mulher tende a resistir até a última gota d'água, né? Porque Então, tu é assim, forte, a gente né? não. Tem que ficar. Exatamente. Tu Exatamente. fica, Eu se vou tu entrou reclamar? lá, tu fica. Exatamente, foi isso. E a gente tende a cair muito acho que num erro, assim, de pensar que, assim, ó, eu escolhi estar aqui, então é como se eu escolhi, eu não posso mais sair, Isso, não muda. né? Fica Não aí agora. muda. Eu escolhi, Senta então eu aí tenho e que fica aí. arcar com as consequências daquela minha Isso. escolha, né? Exatamente. E aí eu vou ficando ali, vou ficando, e, gente, e assim, ó, ficar fazendo uma coisa que você não ama, que não te faz feliz, tá? E ninguém tá dizendo que você precisa empreender para ser feliz, tá? Isso. Não é Exatamente. isso, mas é que fazer uma coisa que não te faz feliz te drena uma energia tão grande que o que vai acontecendo com você é simplesmente assim, ó, você vai perdendo as forças, você vai perdendo a autoestima, como a Karina comentou, você vai perdendo a coragem, você simplesmente vai entendendo que aquilo ali é o que você merece da vida. E você vai parando de sonhar, de desejar outras coisas, né? Não, e fora que assim, tem uma coisa muito forte nisso, que o trabalho, ele toma uma proporção muito grande na vida da gente. Para quase todas as pessoas é assim, raras exceções. E aí, assim, a tua vida é aquilo. Então, se tu não tá bem ali, tu tem essa questão assim, ó, eu vou mudar, eu vou fazer um movimento e talvez eu vou ficar pior do que eu tô. Não, eu vou ficar aqui mesmo, porque afinal tem toda essa proporção. Era que eu brincava com as gurias, com as minhas colegas, que elas diziam assim, mas a gente se rala toda semana, mas no final de semana a gente vai passear, vai comer o que a gente quer, não sei o que, a gente vai viajar nas férias. Aí sim, é uma vida de férias e uma vida de final de semana. Sim. Só que não, né?
Sim, a gente só tem prazer quando a gente está fora daquele ambiente, né? Porque Só que é tem que ser louco assim, também, né? é uma morte em vida, Daniela, perfeito. Muito, muito. Principalmente, acho que essa fala sua é perfeita, porque É. principalmente porque assim, a gente vai perdendo a vontade de fazer. E comigo, né, na minha transição de carreira, foi muito interessante porque eu achava que eu continuava dando o meu melhor lá, Ah, mesmo sim. estando infeliz no trabalho. Isso. A gente tem uma Uhum. falsa Também. sensação que estamos dando o nosso melhor. Mas Isso. a verdade é que a gente não cresce mais também, gente. Porque o que, Não. que acontece? Você não dá mais o seu melhor. Você procrastina É. porque você já não está satisfeito. Você está sempre emburrado ou Dá? com a Com cara certeza. entristecida. Você não tem energia para tomar um café, para bater papo com ninguém. Né? E aí, quando você Sim. está nesse estado, as pessoas, você para de emanar energia e as coisas param de Com vir certeza. para você. É Não, e quando você entra na nuvem negra, né? exato, e a espontaneidade vai por água abaixo, assim, né? Tu não tem espaço Uhum, para ser mais tu de jeito nenhum, porque tu uhum, não tu tá uhum, numa, é aquilo que eu falei, tu tá numa roupa apertada. sim, Então, assim, perfeito. é extremamente desconfortável e tu ficar nessa situação te drena tudo, que nem a gente falou, né, da energia, Uhum, e ao mesmo uhum, tempo te impossibilita realmente de até enxergar possibilidades. sim. Para mim foi tão forte assim, acho que para ti também, pelo que a gente conversou, Uhum, né, das histórias em comum em âmbitos uhum, diferentes, porque tu estava, sim. né, numa organização e acabou Uhum, depois, né, trocou de área, enfim, e eu uhum, saí de uma definitivamente, mas uhum, assim o sofrimento era o mesmo e essa questão toda assim de ficar presa no trabalho, né? É uma coisa que é muito a sociedade trabalha muito essa coisa assim de o homem se sobressai, né? E a mulher acaba tendo algumas uhum, oportunidades. Então assim a gente uhum, quando tem uma oportunidade a gente se agarra. uhum. Tipo, isso aqui é meu, eu não quero dar pra Não vou ninguém. largar. Não vou largar isso Não. nunca mais. E eu me Aham. lembro que pra mim, assim, eu queria muito essa posição que eu tava na época. Uhum, Eu fiquei por anos tentando uhum, conseguir essa vaga e eu não conseguia porque tinha uma seleção que eles faziam com dinâmicas e tal. Assim, hoje quem me olha falando não acredita, mas eu era muito tímida, eu não conseguia, sim, me apresentar, falar de mim, eu ficava me borrando, assim, de verdade. uhum, Então, por isso, eu fui enquadrada nas pessoas que não sabiam se vender e que não serviam para uhum. ser gestoras, que não serviam Sim. para ter um cargo, né? Uhum. Melhor, não era nem a questão de mulher ou homem nesse caso, mas Tá. eu quero Era de dizer assim que liderança, de né? liderança e que para o homem tem essa coisa mais é mais fácil, eu Uhum, diria assim. A gente sabe, uhum, né? Eu não estou aqui querendo bancar uhum. feminista, não é isso, Sim. mas a gente sabe que é mais fácil Uhum, para o uhum, homem ganhar essas posições de gestão. Então, tu como mulher, quando tu consegue te empoderar uhum, de um cargo como esse, tu já fica naquela coisa, uhum, né? E eu me lembro que quando eu fui pedir demissão, o meu gestor olhou para mim e disse assim: "Eu não acredito que tu vai pedir demissão. Tu demorou tanto para chegar nessa posição. Tu quis isso, tu insistiu para isso e agora tu vai cuspir no prato que tu comeu." Eu escutei isso. Eu fui obrigada a escutar isso ainda, sabe? Então, assim, eu disse. E aí ele começou: mas quem sabe a gente pode te fazer uma proposta para te fazer uma outra coisa, não sei o quê. E assim, uhum, ali veio a questão do propósito, sabe? Porque uhum, daí eu vi assim, tu pode me oferecer o que tu quiser, tu pode me oferecer um cargo de o bambambam das galáxias, tu pode me dar dinheiro, milhões, tu uhum, pode, sabe? Mas aquilo não ia preencher aquele vazio que eu tinha, que uhum, era de não estar uhum. conectada com o que eu realmente Sim. queria ser, com o que eu me Uhum, fazia feliz, com o uhum, que realmente eu queria entregar pro mundo, uhum. assim. Sim. Né? E aí então eu olhei para ele e disse: "Tu pode me Uhum. oferecer o que tu quiser, mas não Não é vai isso. servir. Não é dinheiro, não é Uhum, posição, não é status, não é o que eu uhum, quero." uhum, E aí eu uhum. olhei para ele e disse: "Na verdade, vou ser bem honesto, eu não sei nem o que eu quero direito, porque eu não Show, consigo nem show. pensar. Eu Ainda não não tenho sei, nem né? como pensar, eu nem sei." Aham, aham. E aí Isso é muito então rico. passou esse tempo e tal, e aí que eu comecei a pensar no que eu ia fazer. Eu ainda estava Uhum, no banco, eu não tinha saído uhum, ainda. Aí quando eu saí, eu demorei, fiquei um tempinho, assim, uns meses estruturando o que eu uhum, ia fazer, mas logo em seguida eu já uhum, comecei, né, o negócio, uhum, assim. E foi assim, foi incrível, porque como eu tive sucesso rápido,
Eu não imaginava, eu pensei assim, eu vou demorar, sei lá quanto tempo. Sim. Eu me lembro que eu desenhei um cenário junto com o Pedro, assim, financeiro, né, de quanto tempo eu vou levar para pagar o investimento que eu vou fazer, ainda que era pouco, porque o serviço era eu, né, então não tinha muito investimento em nada, assim, produto e tal. Mas foi tão rápido que eu acabei alugando uma sala para atender. Antes eu locava por hora, eu acabei alugando uma sala para atender as pessoas, para fazer as entrevistas. E assim, no primeiro mês eu já paguei tudo. Eu não Uau. fiquei, eu não tive assim, aquele mês que não entrou nada ainda e que tu tem que tirar do bolso. Eu não passei por isso, sabe? Perfeito. Então, assim, não, foi sorte? Tá, talvez possa ter um pouco, mas só que não, né? Eu também estava conectada com o que realmente eu queria fazer e foi o que tu falou da energia. Aí a energia estava me trazendo negócios. Eu conheci a Juliane, que tu também conheceu, né? Que foi a primeira cliente. Até ela entrou, não sei se ficou na live, mas ela estava aí. Ai, que legal. Que foi a primeira cliente, assim, maior que eu peguei. E que, me deu uma super força, assim. E é isso também, eu acho que o Eu Mulher, ele traz isso na imersão, a coisa da força dessa união feminina, né? Então foi uma mulher olhando para mim, querendo empreender e vendo a qualidade do que eu entregava e disse, eu vou te dar uma oportunidade. Eu nem te conheço direito, mas eu vou te dar uma oportunidade porque eu acho que pode ser. E eu fiquei por muito tempo lá depois fazendo... O meu negócio cresceu, a empresa cresceu, né, junto, e eu também. Então, assim, foi uma troca muito legal entre mulheres, né? E que faz todo sentido dentro dessa coisa que tu propõe na própria imersão, assim, dessa potência que tem quando as mulheres se unem para fazer algo que elas querem, né? A gente tem uma força transformadora muito grande quando a gente está conectada com outras mulheres. Sim. E depois, assim, na minha trajetória profissional, eu fui mudando esse propósito, né? Como a gente fala, assim, se vincula muito o propósito com a vida profissional. Na verdade, não, né? Eu descobri depois que não era isso. Perfeito. Porque tem uma indústria do propósito. Tem, também, nossa senhora. Né? O que vendem isso aí assim, por o propósito é tu fazer tal coisa, porque como você não tem um propósito... Ontem eu estava assistindo a tua live com a Rosa, e ela estava falando sobre isso, né? Sobre o quão... Tu falou da indústria das coisas milagrosas, das receitas poderosas que te levam a ascender, né? Parece que para um plano, assim, que as pessoas, os mortais normais não chegaram lá ainda, assim. E por muito tempo eu pensei isso também. Pensei, poxa, mas como é que eu não tenho um propósito, uma coisa maior, né? Que eu entrego algo, assim. E aí depois eu fui com a trajetória de autoconhecimento que se seguiu depois desse primeiro passo que eu dei, que aí eu fui estudar outras coisas, fui fazer a pós em grupos, né, para trabalhar com grupos, depois fui fazer a formação de coaching ontológico, que abre a nossa mente para essas questões e para como a gente observa a vida e as pessoas e as relações, e enfim, né. E aí eu comecei a me dar conta assim, mas não é um propósito. A gente a gente pode ter várias formas de colocar esse propósito no mundo, né? O porquê, para mim, por propósito, a gente, assim, facilmente, de fácil entendimento, é o nosso porquê, né? O que faz o nosso coração pulsar, o que a gente vibra fazendo, o que é leve, o que é genuíno. Esses dias eu estava lendo um negócio que falava o que tu faz decor, né? Se fala, isso aí eu faço decor. Isso vem do fazer decoração. Eu nem sabia disso. Não, daí eu nem fui ver, eu. que é decoração, né? Ou seja, o teu propósito é o que tu faz de coração. É o que tu entrega pro mundo de uma forma que brota de ti, entende? Tu não tem que fazer esforço. Então, assim, um alerta para todas as mulheres que estão aqui com a gente se te demanda um esforço absurdo e que tu te sente, assim, esgotada para entregar aquilo, é porque não é ali. Sabe? Não é. Não Não tá é ali aquilo, não é tá ali, não tá ali o chamado, significado. né? Não é o teu chamado, não é lá. A gente Só que vai é passar difícil isso, por né? vários... Não, e assim, a gente vai passar por esse questionamento, não é uma vez só na vida. Isso é cíclico. Né? Eu digo que eu comparo muito que essa busca, ela é muito cíclica, quase como as mulheres, assim, né? A gente é cíclica, a gente passa por momentos na vida em que a gente vai se questionar.
E não tem uma resposta definitiva. Não vai ser assim, então encontrei o meu propósito, né? Tipo um Pronto, fluxograma. tá resolvido. Encontrei, fim, acabou. Pronto, Não eu é faço assim. igual se vende assim, ó, vou fazer um processo de coaching para você encontrar seu propósito. Às vezes as pessoas vêm até a gente assim, né? Eu quero fazer Muito. um processo porque eu preciso encontrar meu propósito. Gente, você não vai encontrar um propósito, você vai encontrar o porquê você faz o que você faz. Não, e não é Né? brincadeira de Você vai encontrar uma esconde-esconde, outra né? coisa. Não é encontrar. Não é? Parece assim, Tipo, vou contar até 3 e vou sair correndo e vou encontrar o propósito escondido, gente. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Exatamente. É um Exatamente. processo, assim. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, me veio aqui agora na cabeça, assim, que sempre que eu estou fazendo algum trabalho com alguém de desenvolvimento e a pessoa fala assim para mim, mas eu não sou essa pessoa que sou assim que a minha alma está entregue ali para aquele fazer, então eu não tenho propósito, então eu não vou ser feliz, né? Eu não vou conseguir ir bem nas coisas que eu tenho que fazer. E eu sempre digo muito assim, gente, eu já percebi que existe mais ou menos, vê se você concorda, 2 tipos de pessoas, tá? Assim, claro que tem vários, mas 2 tipos eu digo 2 nesse maiores. sentido, né? 2 maiores. Tem um tipo de pessoa que o foco dela é ganhar dinheiro, tá? O foco dessa pessoa é ganhar dinheiro. E tá tudo bem, tá, gente? A gente não tem que ter medo de ganhar Não dinheiro, tá não. errado. Ganhar dinheiro é bom. Ganhar Exato. dinheiro nos proporciona um monte de coisas boas, né? E a gente, inclusive, é ensinado que a gente não pode querer ganhar dinheiro. Psicólogo, Isso. então, é tristeza. Assim, parece que tem que fazer de graça, entendeu? Tem que dar o trabalho. Baratinho. Né? Tem que Exatamente, ser baratinho e etc. Então, tem um tipo de pessoa que está focado em ganhar o dinheiro. E aí, o que ele faz? Ele se joga em várias coisas, porque o que importa para ele é ganhar o dinheiro. Né? Então, assim, não importa, por exemplo, ele vai trabalhar, ele vai fazer, se ele precisar hoje vender picolé, ele vai vender picolé. Se amanhã ele precisar vender uma água no sinal, ele vai vender uma água no sinal. Eu admiro muito esse tipo de pessoa. Porque eles querem ganhar o dinheiro e, eles lançam mão de várias estratégias. Esse é um tipo de pessoa. E, gente, esse tipo de pessoa é feliz pra caramba. Sim, E são tá pessoas tudo bem. criativíssimas, entende? E tá tudo bem, não tem problema. Essa pessoa, ela não deixa de ter propósito, a vida dela não deixa de ter sentido, Isso, né? Ela importante dizer tem um isso. propósito. Aí, do lado de cá, tem outras pessoas que fariam de cor, né? Fariam de coração. Isso. Que são pessoas que sentir essa emoção, sentir que estão fazendo uma coisa maior, né? É extremamente importante. E tá tudo bem, essas 2 pessoas, elas podem coexistir no mundo, gente. Né? Assim, eu falo muito isso porque eu e meu irmão somos extremamente opostos, né? E ele é esse cara do dinheiro e eu sou a pessoa do coração. E tá tudo bem, uma pessoa não é boa e a outra não é ruim. São estratégias diferentes, né, para poder transformar o desejo em ação, né? Não, e isso é tão. Foi legal tu falar isso, porque o Pedro tá junto aí, ele vai me matar, vou contar, mas a gente tem várias brigas por causa disso. Porque eu falo pra ele tem, claro, um pouco. Porque essas pessoas elas têm um propósito. Só que assim, não é uma coisa assim que é o teu. É tudo pra ti, assim. E pra mim pra mim não tem é que a ser. vida, né? Sabe? Não É a minha âmago. vida, é a minha entrega. Tem que vir lá do útero, como dizia um professor, sabe? Então, assim, claro que não é para todo mundo, né? Mas eu tenho esse pensamento e, assim, eu acho que todo o negócio que ele é montado, assim, que ele é estruturado, ele pode trazer essa questão do propósito com ele, desde que a gente comece o negócio pensando no porquê. Então, porque, assim, sempre tem a coisa da... O que tu vai fazer? Mas o que tu faz? O que tu entrega? O que tu vende? Né? E aí a gente fica muito presa nisso. Então, eu conheci essa metodologia assim de olhar para dentro, né? Que é o Simon Sinek que fala do Golden Circle, adoro. que tem o livro, tem o vídeo que ele fala, que tá no Google, eu já vi 1000 vezes, porque cada vez que a gente vê, vem alguma coisa nova, assim. Mas ali que eu comecei a me dar conta, assim, que eu já estava fazendo esse movimento, só que eu nem sabia. De olhar primeiro o que era o meu porquê, o que era, o que efetivamente fazia com que a minha espontaneidade estivesse ali, a todo vapor, não é? A todo vapor, e que me dava energia criativa, então, para poder pensar nisso, poder sonhar, porque assim,
no momento em que tu tá com a tua espontaneidade aberta, várias possibilidades se abrem, né? Então tu não fica presa numa coisa só. Por isso que eu acho assim que é bem importante a gente frisar essa questão do propósito ser cíclico e ir se transformando ao longo da vida. Para mim isso já aconteceu muito. Tipo, comecei a falar que comecei a empreender com a agência, né? E aí depois eu fui para treinamentos, aí depois fui para consultoria, depois cheguei daí na parte de desenvolvimento pessoal, mas daí mais para pessoa física, mais, né, separado ali de empresas e tal. Então, assim, é bem que a Carol falou, a Carol é uma parceiraça de jornada aí, né? Coraçõezinhos pra ela. Tô ouvindo ela falar ali e já me veio na cabeça uma outra coisa que foi o sustentação que a gente falou, que foi até a newsletter da Carol, né? Foi. Exatamente falando isso, né? O propósito, eu acredito que o propósito ele vai mudando, mas é importante, gente, não confundir propósito com objetivo. Isso. Porque propósito não é só um objetivo, entendeu? Assim, tem a palavra propósito que diz assim, eu vou comprar um carro daqui a um ano. É o meu propósito para esse ano, mas né, é o meu objetivo para esse ano. Aí é o que a Carol sempre fala com as palavras, né? É o significado das palavras. Cuidado com o significado das palavras. A gente está falando aqui de um propósito que sustenta a ação. É uma coisa que está por trás do agir. Isso. E aí, a gente, é como se nós estivéssemos falando do recheio do bolo. A gente está falando disso, né? Viu como a gente é boa aluna? Boa aluna, viu, Carol? Então eu acho que é isso, né? Bem isso, realmente, assim. E eu sempre falo que tu pode ter negócios de significado, negócios significativos, né? Eu agora tô tirando do forno uma oficina sobre isso, assim, sobre cocriação de possibilidades de negócios. Mas assim, pensando nas possibilidades que tenham significado para ti, para o mundo e que te tragam algum retorno também. Porque assim, é fácil falar de propósito e eu faço o que eu amo, só que eu não ganho um centavo também. Eu não tenho um retorno que me mantém, eu não... Claro, a não ser que tu coloque o teu propósito numa causa voluntária. Como sendo esse, né? Em alguma outra coisa. Mas se o propósito estiver conectado com o trabalho, é muito importante esse penso estratégico, né? Tu olhar para dentro primeiro, óbvio, mas que tu precisa olhar para fora também. Não adianta ser algo maravilhoso, hiper criativo, mas se ninguém compra. Não, né? Isso aí é perfeito. E isso acontece muito, assim, eu recebo pessoas que chegam em mim assim, eu tenho uma ideia e tal. Eu tive um cliente há uns 2 anos atrás, antes de eu ganhar as meninas, que ele tava com 2 ideias, assim, e uma delas era maravilhosa, mas assim, ninguém ia comprar, sabe? Porque não era estratégica, aquela ideia, ela não tinha uma sustentação, exatamente o que tu falou, né? Não tinha uma estrutura por trás que fosse manter. Era uma coisa que ele não ia conseguir sustentar nem com a realidade dele de vida, assim. Não conectava. E ontem mesmo eu tava falando com uma menina que fez também uma mentoria comigo, e ela tava dizendo, eu acabei indo para um mercado, olhando para olhei demais para fora, e vi o que estava sendo necessário no mercado. E aí me montei toda para isso, né? Ela é da área de design e ela foi para gastronomia, que é um termo, uma coisa assim que na vida dela não faz nenhum sentido. Ela não vive isso, ela não respira isso. É algo assim, gosta de comer e tal, mas não é assim, né? A minha vida é cozinhar. E aí ela deixou de lado algo muito importante, que era a questão de pensar em espaços para mulheres, que era o foco dela. Então, assim, essa desconexão acabou acontecendo em algum lugar, em algum momento da vida. E a gente falou ontem muito, assim, que foi muito engraçado que o nosso processo, o meu também, acabou sendo assim. Né? Eu tava com a página falando, o perfil falando bastante sobre maternidade. E aí eu vi que eu tava me desconectando também, assim. Tava ficando, alguma coisa tava ficando de fora, tava ficando pra trás. E aí eu disse, não, então vamos rebobinar a fita e vamos entender onde é que isso se perdeu. Então esse movimento, ele é um movimento que vai acontecer 1000 vezes na vida da gente. Só que é bem o que tu falou, não dá pra confundir. Tu não para em nada, tu não conclui nada, tu não faz nada até o final. Que foi algo que a gente já falou 1000 vezes, eu e tu também. De, começa algo ali, daí, não era bem isso, e daí tudo de novo. Né? Não é isso, mas assim, é tu ir
que nem a Carol falou, é um propósito evolutivo. É uma coisa que vai se transformando, mas a essência é sempre a mesma. Sim, Aquilo sim. que vem de decor que a Sim. gente falou, tá sempre ali. Sim, É aquilo. vai estar sempre lá, gente. Essa é a questão. E na imersão, né? Na imersão Eu Mulher, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai descobrir o que está sempre ali. Né? O que é que nunca some, que coisa que se repete, né? Que é sempre uma necessidade recorrente sua, que é um padrão, que é uma coisa que você está sempre buscando satisfazer via relacionamentos profissionais e relacionamentos pessoais. Né? A gente, para desenhar esse querer, para transformar esse desejo em propósito, a gente tem que entender o que é o desejo. Eu não posso simplesmente transformar em propósito aquilo que eu não sei o que é. Não, Né? e assim, sem estar conectado, né? E tu vê que esse é um estágio da imersão que já tá lá pro final, porque de fato precisa ter um caminho anterior de autoconhecimento, que foi o que aconteceu comigo, e contigo, e com uma grande parte das pessoas que empreendem e ficam bem com isso, né? Se sentem bem, leves e tal. Porque ali nesse processo tu vai começar a entender o que tu gosta, o que tu não gosta, o que te faz bem, o que não te faz bem, como é que são os teus relacionamentos. Então, acaba que quando tu chega nessa etapa de tu pensar num negócio ou na tua carreira, onde tu quer estar, porque, né, eu falo muito de negócios porque é a minha vida, né, é a minha trajetória. Mas, assim, existe também, assim como tem a indústria do propósito, tem a indústria do empreendedorismo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não é só empreender o caminho possível. Sim. Existem outros caminhos e sim, a pessoa pode sim ser muito feliz dentro de uma empresa, por que não? Mas desde que ela, como funcionária, né, CLT eu quero dizer, mas desde que ela esteja fazendo o que faz o coração dela bater, o que ela tá viva lá, né? Não é uma morta viva. É uma pessoa que está entregando, ela sente que ela está entregando algo para o mundo mesmo estando dentro de uma empresa, por que não? A gente tem, eu sou sócia do Pedro na Convexa, né, que a gente trabalha com contabilidade também, e ali a gente tem uma equipe que é super engajada e super conectada com o que faz, porque gosta de fazer o que faz. Então, super bem, e daqui a pouco não sei se pensam em empreender, sabe? Sim. Mas um deles se tornou sócio com o passar do tempo, porque percebeu essa vontade de estar com a gente nisso e porque, de fato, era uma empresa que valorizava as pessoas, que tinha todo esse lado, né? Mas também tem pessoas que estão pensando em fazer uma carreira lá dentro, em ter um cargo de gestão, e por que não? Também é um caminho possível. Desde que isso faça o teu coração bater. Se faz, ok. Sabe? Mas até isso é algo que tu só descobre na trajetória. Então, assim, não é... né, assim... Eu lembro que a gente conversando sobre o que a gente ia trazer, um pouco do que a gente ia trazer na live, tu me perguntou, né? O que foi preciso para eu escolher o caminho do meu coração, assim. Né? E assim, eu digo que foi começar pelo porquê. Foi justamente começar pelo que eu acredito, assim, pelo que eu gosto. E essa trajetória toda que foi se seguindo, as coisas que foram acontecendo, foram ao longo do caminho me dando respostas. E ainda tem respostas que eu não tenho. Sim. Que estão chegando, né? Eu falo muito assim, ó, eu gosto... Eu falei hoje com um cliente meu de coaching de manhã, eu falei assim, às vezes aquilo que a gente deseja ainda nem tem nome. Clarice Lispector que dizia, né? Ainda nem tem nome, porque pode ser muito maior. Gente, assim, o nosso poder de realização, ele é enorme. Só que é muito diferente aquilo que eu sou, aquilo que para mim é grande, né, do que é grande para Karina, do que é grande para vocês que estão aqui nos assistindo. Então, às vezes, assim, por exemplo, ter um emprego de meio período é enorme para uma mulher que está aqui. Porque é o que ela dá conta, porque ela tem outras coisas que são desejo para ela, que sustentam essa ação. Que é, por exemplo, ela quer ser mãe em tempo mais integral. Então, ter um emprego de meio período faz muito sentido para ela. Né? Outra pessoa talvez não vai nem ter trabalho, vai ser mãe em tempo integral, né? Não vai ter trabalho, entre aspas, né? Mas vai ser mãe em tempo integral. Então, assim, e tudo bem também, gente, assim, ó, que eu acho que não sei se vocês já se deram conta, vocês me dizem aí se deram conta, mas não tem certo ou errado. Não tem. Não tem. Na verdade, tem você
o seu desejo respeitado. E você só consegue que o seu desejo seja de verdade ouvido, respeitado, se você fizer o caminho de volta para casa. Se você ficar do lado de fora, esperando que alguém diga para você o que você tem que fazer, se você ficar preocupado em agradar, porque muitas vezes as nossas decisões são muito embasadas nos personagens que a gente veste durante a nossa vida para sobreviver, Com tá? certeza. A gente acaba sendo coisa que a gente não deseja, mas porque aquilo ali ou faz bem para alguém, ou faz alguém feliz, ou de alguma forma nos dá uma sensação de estarmos recebendo o amor de alguém porque a gente agradou alguém naquela profissão. Sim. Quem trabalha com pai e mãe, por exemplo, às vezes isso acontece. Muito. Empresas familiares, isso é assim, quase que unanimidade. Às vezes as pessoas estão ali num sofrimento absurdo, mas porque tem que sustentar, né, uma questão hierárquica de família, não é nem do negócio em si, né? Às vezes tinha reuniões que eu estava atendendo famílias que eu dizia, quem é que tá falando agora? É o pai ou é o gestor ou é o sócio, sabe? Porque tem essa mistura assim também. Então, o que eu vejo que é um diferencial muito grande, assim, para te conseguir chegar nisso, nessas respostas que a gente está falando e dar esses passos, né? Nessa construção, porque é uma construção, não é um caminho que tu vai chegar lá e deu, né? Que a gente tem falado, tá falando, mas dá pra pausar. Isso aconteceu comigo, aconteceu contigo, com outras pessoas que eu tenho conversado, e essa pandemia tá fazendo isso com a gente também. Uau, sim. De olhar um pouco, parar um pouco. Eu acho que essa imersão, ela vem também num momento muito importante de reflexão, mas também de reflexão com alguém que tá dando esse suporte, porque não é tão fácil assim quanto parece. Vou agora pensar no que eu gosto, no meu propósito. Não, tem toda uma construção que tu tem que fazer para chegar nisso, né? Então, ter alguém que tá ali também e que já viveu isso, que pode não só te dar a mão, mas também te amparar com a parte de conhecimento dessa vivência. Faz toda a diferença. Faz. E eu e tu passamos por isso, tu já falou em outra live que a gente que trabalha com isso acha que não precisa de ajuda, às vezes, né? Não, eu resolvo. Eu consigo, se eu ajudo as pessoas a encontrar o propósito, por que eu não posso fazer para mim? E aí eu cheguei na Carol, né, pensando nisso, assim, pensando muito assim no início, será? E aí depois eu disse, claro que eu preciso de ajuda. É a mesma coisa que eu não buscar, eu faço terapia, eu busco meu autoconhecimento com colegas, né, que possam me ajudar nesse processo, porque tu não faz isso sozinho. Tu precisa desse apoio. E essa potência que a gente falou, que a imersão traz por serem mulheres conectadas ali falando desse mesmo tema, é mais acolhedor ainda fazer esse processo de transformação quando tu tem outras mulheres de mãos dadas e vivendo a mesma coisa muitas vezes, como tu falou, né? Tem um público ali que hoje está conectada com a imersão e com o teu trabalho também, e com o meu, com certeza, de mulheres que são porretas, mas que estão né, presas justamente nisso. E aí isso foi algo muito importante, assim, que eu ressignifiquei, ainda estou em processo, né? Que é tu pedir autorização para ti, para fazer um movimento de volta para casa e fazer uma outra coisa, e tu poder olhar e dizer, isso hoje já não faz mais sentido, eu preciso parar, eu preciso pensar, e tá tudo bem. Não é, tá regando, né? Então quer dizer que tu tá regando, então que tu não é forte o suficiente para isso, né? Para fazer esse movimento, eu acho que justamente ao contrário, é usar essa nossa força para fazer o movimento. E não para te aprisionar dentro de uma coisa que tu precisa sustentar que tu é forte. Eu acho que aí é que dá esse desacerto de mulheres tão fortes, tão empoderadas muitas vezes de si, mas que não conseguem fazer essa transição. Porque justamente estão presas nessa força. A maior força delas é o maior algoz na realidade. Sempre. Né? E isso foi algo que, para mim, assim, foi muito pesado, né? Sustentar isso, assim. E assim, aquilo que a gente falou em algum momento hoje, do papel da mulher, da gente conquistar posições, conquistar lugares. E aí tu conquista esse lugar com muito custo, e aí tu não quer sair. Porque também tu já chegou lá.
Sim, é Só abrir que mão, né, de alguma é coisa. abrir mão de alguma coisa. Toda escolha, ela tem uma frase clichê, né? Toda Sim. escolha tem uma renúncia, mas é Uhum, verdade. uhum, A gente acaba uhum. realmente fazendo esse processo, né? E eu acho que uma outra coisa também que me ocorre de falar é a cobrança, né? Da gente ter a cobrança da resposta. Sim. Então, assim, toda pergunta que tu jogar pro universo, que tu fizer, que tu tiver uma cobrança violenta em cima de ti, que tu tem que ter a resposta. E assim, eu tô falando com conhecimento De profundo de causa. causa. Porque é algo assim que há pouco tempo que isso se transformou em mim. De eu conseguir estar livre, leve e solta para Aham. pensar, para criar, para conseguir unir esse pensamento do que fora estão me pedindo e o que dentro eu tenho para entregar. E aí fazer essa engrenagem se conectar e aí sim ter um negócio de significado. Uhum. Que aí eu acho que Maravilhoso. é o azeite, parece que falta para coisa, para a roda conseguir girar, sabe? E para isso Sim. não adianta, a gente tem que cavocar, eu digo. Tem, tem. Eu sou, né, levanto a bandeira da cavocação, assim, porque eu Aham. adoro, eu acho que é muito importante a gente Aham. cavocar, a gente entender as coisas que acontecem, né, o cabeção, mas o coração também, a gente ter esse entendimento mais intelectual, assim, do processo, mas ter esse acolhimento do que a Uhum. gente sente também, se dá esse momento, assim, para a gente poder entender, né? Tá. E aí Eu, alguém botou aqui uma pergunta, né? Quando não eu ia te sentimos mais dizer, isso na empresa, perde o brilho. o É, brilho, acho que perde tudo. perde várias coisas pelo Não caminho, né? sobra nada. Não sobra É. nada, nada, Vai muita nada. coisa ficando pelo caminho, né? E às vezes até assim, tem possibilidades ali que tu poderia estar usando e tu não consegue perceber. Simplesmente não consegue perceber. E eu acho que esse caminho, assim, de abrir espaço, e às vezes a gente precisa deixar ir para poder deixar vir. Então, se tu não Exato. faz esse movimento de reciclar, de entender o que tu pode desapegar, o que tu pode deixar para trás, e assim, quando a gente fala, muitas vezes eu falo em processos assim com as pessoas, né, que eu tô atendendo, do desapego, fica uma coisa muito forte de, então quer dizer que eu tenho que quase jogar no lixo, né? O que eu construí, a minha história, deixar tudo para trás. Não, não é. E não É é isso, incluir. né? É incluir a Sim, trajetória. É tu sim. conseguir dar valor para essa trajetória e incluir ela nesse processo todo de transformação que está acontecendo, né? É um pouco de cada coisa, é um pouco do Muito novo e um bom. pouco do velho. Não é só Uhum. coisa nova. Não Sim. é assim, peguei uma roupa lá, vou botar fora então para substituir aquela que eu passei a usar agora. Não Uhum. precisa ser assim. Dá Só para que às vezes remendar. dá para remendar, só que às vezes a gente leva assim, demora tanto para tomar uma atitude que tu te desgasta tanto que o que mais é que tu quer é botar no lixo aquilo que tu fez Sim. antes, sabe? Sim, Eu porque a passei gente um demora para tempo decidir, né? eu passei um tempo que eu não podia nem entrar no banco. Eu não podia nem passar Nossa. na frente de uma agência bancária, que me dava uma coisa, um ciricutico, Sim. sabe? E aí eu disse, não, calma, eu acho que tu precisa de uma pausa realmente, sabe? E aí essa pausa foi o que depois me deu a lucidez para conseguir pensar em possibilidades, porque tem uma coisa assim na cobrança muito forte de tu não pode sair de um lugar sem ir para outro lugar. Como é que tu vai trocar? Tu vai Sim, simplesmente. seis Eu por me lembro meia que dúzia, a minha mãe né? perguntou, mas tu vai pedir demissão e tu vai ficar sem nada? Eu disse, eu não vou ficar sem nada para sempre. Naquele Aham. momento eu vou ficar sem nada, mas, Sim, sim, sim. né, sem nada, como assim sem nada, né? Também o que é o sem nada? Então eu acho que tem essa cobrança. Teve uma menina que me chamou muito a atenção que eu atendi, ela é de São Paulo, e ela falou muito dessa questão, assim, ela tinha uma história muito grande numa empresa, de pouca valorização e de muita entrega, mas também esse medo de ficar sem nada, né? Mas aí eu saio, eu fico sem nada. As pessoas têm muito medo de cair no vazio. E as pessoas, eu tô dizendo eu também, as Sim, pessoas, sim. todo mundo, Sim. né? A Sim, a gente tem gente. medo de Mas a cair no verdade é que vazio, a num gente. buraco negro, né? Mas Tipo, o parece que a que gente já que... tá vazio, né? Exatamente, porque É na muito realidade tu já louco, tá né? vazio. Já tá vazio, né? Se Tu não vai faz mais esvaziar o quê? sentido, se não tá mais fazendo sentido, se você não consegue se ver fazendo aquilo, se você não consegue, se aquilo não tá dentro do seu rol de coisas que realmente importam, se não tá conectado com o que é valor para você, entendeu?
Olha a dupla, Jaque. Olha a dupla, Se, a Jaque, se não, se não tá, se você não consegue, se não tá conectado, então, na verdade você já tá vivendo um vazio. A Exato. questão também é que como a gente espera muito, gente, para tomar decisão, quando a gente vai tomar decisão, a gente acaba ficando sem nada porque a gente não conseguiu se planejar e se organizar. Porque a gente esperou, porque a gente em nenhum momento pensou, em algum momento a gente tem que fazer isso. Então, por exemplo, quando eu saí da empresa, eu pensei um pouco antes e consegui pelo menos guardar um pouco de dinheiro, por exemplo, porque eu não sabia o que eu ia fazer e se aquilo ia me sustentar, né? E eu sabia que eu tinha umas certas despesas a cumprir. Então eu pude guardar alguma coisa. Sim, porque tu simplesmente não pode chutar o balde e azar, né? Ainda não quero mais que quem vocês tem uma família. Isso. Não é isso, a gente não prega a bandeira da loucurada, né? Não, E vamos lá então, agora eu não quero mais isso e eu tô indo. Sim. Tem que ter, eu sempre trabalho muito isso, assim, nas pessoas que me procuram para essa questão, né, do propósito. Eu sempre trabalho muito isso, de entender possibilidades e de tu te ancorar antes de fazer o movimento. Porque também, assim, se tu faz o movimento antes de tu estar firme o suficiente para fazê-lo, com certeza tu vai ter muito mais dificuldade. Sim. Tu vai titubear muitas vezes, tu vai ter medo, tu vai ficar inseguro com possibilidades que vão te aparecer, tu vai ter dificuldade de escutar a tua intuição. Então são várias coisas que... Confiança abalada. A confiança fica abalada. E às vezes tu escuta um monte de besteira quando tu pede demissão de várias pessoas, ou quando tu resolve fazer essa transição e começa a contar, né? Mas tu vai fazer isso mesmo, tu vai deixar tudo pra trás. Então assim, são coisas que a gente escuta, que vem de fora, e esse é um momento pra gente meio que quase que se fechar numa caixinha, assim, e sabe, ficar com a gente. E ouvir o que a nossa voz interior tá dizendo. E por isso esse processo de autoconhecimento, ele é tão importante, porque a gente só consegue acessar isso se a gente tem essa consciência. É por isso que eu uso tanto a palavra consciência, né, e a maternando consciência, o que eu uso, assim, o nome do projeto, porque a gente materna essa consciência com o tempo, a gente vai fazendo esse processo e vai acessando coisas e vai maternando aquela coisa e depois tu vai de novo mexendo nela. Não é um processo que acaba de uma vez só, né? Ela tem fases, ela tem momentos. Então, assim, eu acho que o principal, assim, aprendizado que ficou pra mim de toda essa trajetória, né? A gente já tá quase no final, pra não cair. Pra não cair. Daqui um pouco ele vai aparecer pra mim aqui, que faltam 2 minutinhos. Faltam 3, na verdade. Eu acho que o principal, assim, que me ficou, né, de lição foi que os erros que a gente comete são aprendizados. Todas as coisas que a gente faz e, poxa, eu podia ter feito antes. Não podia. Tu fez na hora que tu podia fazer. Na hora que deu, gente. Sabe? Na hora que tu tava preparado pra isso. Não foi nem antes, nem depois, nem, sabe? É a hora certa. O não se arrepender também do que a gente fez. Porque, assim, a gente acaba se arrependendo muito do que não fez. E mesmo nas cagadas, a gente aprende muito, né? Então eu digo assim, não se arrependa, sabe? E tu fala bastante da coisa do reclamar, né? De tá liberado reclamar e tá mesmo, sabe? A gente pode reclamar. O importante é tu não ficar preso na reclamação. Exato. Que era o que estava acontecendo comigo no momento em que eu tomei a bufetada lá e disse, peraí. Eu tava agarrada na reclamação. E a reclamação era uma muleta pra mim. E não algo legítimo que tava... Eu não tava num momento processamento da reclamação e acolhimento do sentimento. Eu tava agarrada na reclamação e eu não fazia nada com isso, entende? E aí também não dá. Né? E a gente não precisa fazer nada sozinho. A gente pode ter ajuda de outras pessoas, a gente pode estender a mão. Eu falo muito de protagonismo feminino e eu tava falando com a Carol sobre isso. O protagonista, ele não faz uma história sozinho, ele tem o coadjuvante, ele tem o narrador, ele tem os outros personagens que também estão ali. Então, ter alguém para dar a mão nesse sentido é super importante. Né? É verdade. E eu acho que o Eu Mulher vai fazer muito esse papel. O trabalho que eu faço com a mentoria também faz muito esse papel, com a oficina de cocriação, sabe? Então a gente tá aí para justamente dar esse apoio, dar essa mão aí pra mulherada, para ter esse florescer aparecendo aí, vindo para fora.
É isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. A gente está quase encerrando, faltam 40 Quase. segundinhos aqui. Então, eu quero primeiro agradecer você, Karina, pela disponibilidade, por estar aqui falando para a gente do coração, a partir do coração, né? Verdade. Acho Eu que é agradeço. muito rico. Obrigada mesmo, isso é muito rico. Eu acho que faz mais sentido quando a gente consegue ouvir de coração para coração, faz mais sentido, né? Então não tem como não ser uma pessoa que viveu a questão do propósito. Quero agradecer todas vocês que estão aqui, quero convidar vocês tanto para me seguirem quanto para seguirem a Cá, mas também quero convidar para quem quiser saber mais sobre a imersão, que possa vir, então, me manda um direct, tem 3 vaguinhas lá, e pode ser você a próxima. Ó, Vai só cair. 3, hein? Beijão. Corre que só